Depressa, cavaleiros de Atena. A vida de Seiya chegará ao fim quando a espada de Hades atravessar seu coração. O tempo está se esgotando. Precisam destruir a espada e retornar ao futuro, antes que a areia do tempo da ampulheta estelar se acabe. A alma de Asclépio foi separada do corpo de Odisseu pela flecha da deusa. Assim, Odisseu de Serpentário recupera sua consciência. Contudo, ele não tem escolha, deve matar Saori, a deusa Atena. Só assim evitará o colapso de todo o universo. Confira agora o capítulo inédito completo lançado hoje no Japão, com minha tradução e narração exclusivas em primeira mão. Oi amigos, sou Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Nos dias atuais, no ano de 1990, Marin se une à China no santuário. As duas correm na direção de Seiya, e a espada do imperador do mundo dos mortos aparece no peito do cavaleiro. No passado, Alone surge na frente de Tema, revelando ser Hades e tenta tomar a vida de Sasha, mas ele volta a si após apunhalar Tema. Alone perde a consciência ao se despedir de Tema e Sasha. No santuário, um relógio estelar surge acima de Ikki e seus amigos, informando-os que o limite está próximo. Odisseu revive para salvar o santuário e começa a desmoronar. Devolve a Saori sua forma original e aponta o punhal de Criso para ela. Qual será o destino de Seiya, Tema e Saori? Saint Seiya Next Dimension, capítulo 115, a morte de Atena. A ampulheta estelar pode ser vista por todos na casa de Ofiuco. Com isso, Odisseu compreende que muito em breve as estrelas, a Terra e todo o infinito universo se tornarão em nada. Tudo desaparecerá. O 13º Cavaleiro de Ouro continua com o punhal de Criso, a arma matadora de deuses, diante de Saori Kido. Odisseu revela que quando a areia estelar da ampulheta terminar de cair, tudo estará acabado. Os Cavaleiros de Bronze continuam feridos no solo. Resta pouco tempo para o fim do prazo dado por Cronos, o deus do tempo. Apontando a adaga dourada para Saori, Odisseu tem certeza que para evitar a destruição iminente, ela deve desaparecer daquela época. Se deixar de existir naquele lugar, o colapso do céu e da terra será parado e tudo voltará ao normal. Olhando fixamente para Saori, Odisseu explica que é por isso que ele precisa matar Atena agora, para evitar essa catástrofe. Saori mantém seu olhar nobre em Odisseu, fecha seus olhos, compreende perfeitamente o sofrimento dele, conhece sua dor. Atena pede que ele a perdoe. Nesse momento, Saori toca a mão de Odisseu, que está com o punhal, e o coloca em sua garganta. O Cavaleiro de Ouro se impressiona. Saori segura com suas mãos o punhal de Criso. Shun, Ikki e Yogi Shiryu gritam desesperados. Não podem permitir que Saori faça isso novamente. Atena revela que veio com esse intuito desde o princípio. Serpentário está perplexo, jamais imaginou que Atena faria isso. Os Cavaleiros de Bronze não podem acreditar que isso está acontecendo. Saori compreendeu que ir até o passado iria alterar as leis do universo, provocando um colapso. Mas ela jamais permitirá que isso ocorra. Com sua vida irá parar tudo. Odisseu pergunta se ela vai chegar a esse extremo apenas para salvar uma vida humana. Saori diz a Odisseu que Seiya se tornou seu escudo para protegê-la. Chegou a vez dela de salvá-lo. O peito de Seiya está perfurado com a espada invisível. Ela foi além do espaço-tempo para quebrar a maldição de Hades. Mas Odisseu acredita que Atena está cometendo um grande erro. Todos os cavaleiros existem para protegê-la. Estão lá para garantir sua segurança. Portanto, é natural que um servo entregue sua vida para seu senhor. E o mesmo vale para a vida de um cavaleiro. Saori vê que até mesmo alguém como Odisseu é capaz de dizer algo tão lamentável. Atena lutou junto com seus cavaleiros por muitas vezes. Ela os protegeu e nunca os viu como servos nem por uma vez. Eles acreditam no amor e na justiça da Terra. Eles são companheiros que protegeram o mundo juntos. Na verdade, eles são amigos insubstituíveis. Yoga, Shiryu, Shun e Ikki derramam lágrimas ao ouvir essas palavras de Saori e permanece com a arma Deicida em suas mãos. Odisseu está impressionado com a relação de Atena com seus cavaleiros. Saori sabe o quão dolorido foi para Odisseu chegar até lá, com a missão que teve de carregar. Mas o sofrimento dele chega ao fim. Deixará de existir. Tudo será resolvido agora. Saori aproxima ainda mais a lâmina de sua garganta. Tudo acabará em troca de sua vida. Odisseu se desespera. Grita para que Atena não faça isso e tenta detê-la. Não deve fazê-lo. Os Cavaleiros de Bronze gritam para que Saori pare. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Mas Atena atravessa seu próprio pescoço com o punhal de Criso. Sem hesitar, todos ficam perplexos
perplexos observando a deusa cair. A adaga dourada cai das mãos de Atena e bate no solo. Seus cavaleiros ficam ao redor do corpo sem vida de Atena. Não sabem o que devem fazer. Foram inúteis para salvá-la. Saori está morta. Odisseu está impressionado com a gigantesca determinação de Atena, mas está confuso, pois não consegue entender como isso salvará a vida de Seiya. Nesse momento, a pulseira de flores no pulso de Saori começa a brilhar. No Olimpo, no templo da lua da deusa Artemis, Calisto se aproxima de sua grandiosa mestra, que permanece pensando em sua pequena irmã. Calisto informa que Atena ainda não voltou do passado. Faltam apenas alguns minutos para o fim do tempo estabelecido por Cronos, mas a deusa Artemis diz a Calisto que ela não deve se preocupar. Seria tolice sua irmã mais nova provocar a destruição do céu e da terra. Sua irmã Atena tem a intenção de morrer. Mal sabe do triste destino que a espera a partir disso. Atena está há muito tempo na Terra. Por todo esse longo período, teve uma profunda conexão com os humanos. E por causa disso, também se esqueceu que era uma deusa. É como se tivesse a ilusão de que ela mesma fosse como um ser humano. Teve muito afetos pelos mortais e agora, sua irmã mais nova está a ponto de perder sua posição de deusa. Artemis chora por Atena, sua tola irmã menor. Calisto vê o sofrimento de Artemis. Ela se retira e mesmo que sua senhora diga aquelas palavras, não pode ficar apenas observando os acontecimentos dessa forma. Enviou Toma para lhe trazer a cabeça de Seiya e se pergunta o que houve com o anjo. Desde então não teve mais notícias e não sabe o que aconteceu. De repente ela começa a se preocupar com aquele sujeito, o que ele pode fazer. No santuário, no ano de 1990, Marin e China continuam diante de Seiya. Elas se perguntam se aquela espada em seu peito é uma ilusão. De qualquer forma, se ela continuar assim, atravessará seu coração. Elas precisam removê-la de qualquer maneira. As duas amazonas tentam puxar a espada, mas são atingidas por um violento raio. Marin e China são arremessadas no gramado. Sentem que há uma terrível maldição que habita a espada. Apenas ao tocá-la, receberam um impacto como se fosse um raio. Mas devem fazer algo. Não podem permitir que isso prossiga, pois Seiya morrerá. Inesperadamente, alguém segura a espada e pede que deixem com ele. As mulheres cavaleiros de Águia e Ofiuco se espantam. É Toma, o enviado do Olimpo. Ele começa a sofrer com choques ao segurar a espada de Hades. Marin não pode acreditar que é aquele cavaleiro celestial, o anjo, que certamente foi até lá por causa de Seiya. Não entendem por que ele faz isso apesar de tudo. Mas Toma diz que mais importante que isso é que elas o ajudem. Com apenas mais alguns milímetros, o coração de Seiya será perfurado. As guerreiras correm para ajudá-lo. Marin, Toma e China puxam com todas as suas forças a espada de Hades do peito de Seiya. Eles sentem um impacto gigantesco. Se continuar assim, seus braços serão destruídos. Os três serão feitos em pedaços. Eles gritam com um violento choque. São arremessados pelos ares. Toma percebe que é inútil. China e Marin não podem aceitar que Seiya morra dessa forma. A espada de Hades permanece cravada em seu peito. Não são capazes de retirá-la, mesmo que usem todas as suas forças juntos. Entretanto, começam a sentir algo em Seiya. É como se fosse um cosmo. Sentem um cosmo que vem de Seiya, que agora é um corpo inerte e vazio. Não podem acreditar. Na verdade, o cosmo está vindo das flores que envolvem seu pulso. A corrente de flores que Saori colocou em Seiya. A pulseira de flores está emitindo um poderoso cosmo. Ela é a única chance que resta. O brilho envolve todo o corpo de Pégaso. Meus amigos, parece que chegou a hora de Pégaso se erguer da cadeira de rodas após quase 20 anos. Cada vez mais nos aproximamos da saga do Olimpo. Artemis, Calisto e Toma voltaram a participar da história. O retorno dos deuses do céu é iminente e Saori está prestes a receber a punição divina. O castigo dos deuses celestiais que Poseidon já alertou está prestes a iniciar. Restam apenas 3 capítulos para encerrar Next Dimension e mesmo assim a saga está cada vez mais imprevisível. E o que você acha? Me conta também a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da única continuação canônica da série clássica dos anos 80 dos Cavaleiros do Zodíaco, Next Dimension, que chega em sua última temporada no Japão. Confira os capítulos finais sempre em primeira mão com minha tradução exclusiva. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Toma. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.